mesmo. Tô ficando velho, tá? Bom, vocês vão lembrar depois disso aqui. Eu vou dar continuidade, que agora não tem mais como a gente voltar atrás, tá? Mas vamos pegar daqui para frente. Perdão. Ela fala o seguinte: supondo que esse resultado de exame, o resultado do exame foi uma albumina baixa, ele pergunta: após uma semana utilizando a alimentação recomendada, o paciente retorna até você para trazer resultado de novo exame acusando hipocloridria, condição de baixa produção de ácido clorídrico. Ele pergunta o seguinte: qual seria a alimentação necessária para você utilizar aqui para melhorar o seu nível de albumina? Tá? O ovo é um dos canais mais importantes, mais ricos em albumina é o ovo. Tá? Então, quando você faz uma dieta rica em albumina, tá? O que acontece com o seu pH estomacal? Ele vai alcalinizar, tá? Não tem jeito. Ele vai alcalinizar. Então, a partir do momento que você faz uma reposição de albumina, ele alcaliniza. E aí ele vai dar o quê? Uma hipocloridria, ou seja, você tem aqueles refluxos, né? As azias, vamos dizer assim, aliás, minto, desculpa, uma baixa produção de ácido clorídrico. Você, ao invés de você acidificar, você está tornando o seu pH básico, tá? Então, a partir do momento que você faz a ingestão de albumina, seu pH estomacal fica básico. E aí você acaba não digerindo os outros alimentos que você vai fazer a ingestão. O que acontece? O paciente acabou de ir no médico e veio com outro resultado de hipocloridria. Ou seja, olha, tem pouca acidez no seu estômago. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que consertar o pH do paciente. Você vai ter que entrar com uma alimentação mais ácida para que aquele ácido clorídrico volte ao estado normal. Tá? Então, o que eles querem trazer com esse quadro clínico? Que tudo que você faz em excesso, o teu organismo te cobra, certo? Se você tem uma acidez estomacal muito grande, se você basifica esse meio, com o tempo, ele vai te cobrar que ele quer um pH ácido, certo? Se você acidifica muito o meio, ele vai te dar uma consequência maior. Então, o seu organismo ele tem que estar sempre buscando o equilíbrio. Você pode consertar isso através de medicamento? Pode, tá? Os hidróxidos de alumínio que vocês utilizam aí, em caso de acidez gástrica, ele é um medicamento utilizado para quê? Para consertar um determinado excesso de pH, tá? Então, existe também o pH básico, tá? Ele forma é, ele não dilui o bolo alimentar, porque ele requer, o bolo alimentar para ser destruído, ele requer um pH ácido. Se você não tem esse pH ácido, esse bolo alimentar ele vai ficar mais tempo no seu estômago. Consequentemente, você vai ter que entrar com uma alimentação ácida para que essa equilíbrio retorne e você possa ter uma digestão desses alimentos. Certo? Então, tudo que você faz requer um equilíbrio. E em relação aos ácidos nucleicos, por que a gente está citando os ácidos nucleicos aqui? Porque é o seguinte, gente, vocês podem observar aqui, ó, uma fita enrolado com outra fita, certo? E entre essas fitas nós vamos encontrar todos os aminoácidos que meu organismo tem. Eu tenho uma fita aqui, uma fita de DNA,
certo? E eu tenho aqui uma fita de RNA. Uma fita de DNA, ela é dupla. Uma fita de RNA, ela é simples, tá? Só que essa fita de RNA, ela tem também todas as outras aminoácidos essenciais aqui. Tem uma só diferente da outra, que a gente vai ver daqui a pouquinho o que uma tem e a outra não tem, certo? O que eu quero dizer com isso? Que os ácidos nucleicos é muito importante para que, aliás, os aminoácidos são muito importantes para a constituição dos ácidos nucleicos. Esse ácido nucleico é o que vai dar as características da célula. É ela que vai trazer a informação necessária para saber que célula é essa. Olha só, para que serve o ácido nucleico? Coordenar a síntese de todas as proteínas do meu organismo. Ela que coordena a síntese das proteínas. É o ácido nucleico que transfere as características genéticas de uma geração à seguinte. Então, olha a importância do DNA, aliás, do aminoácido na constituição dos ácidos nucleicos. Tá? Porque o ácido nucleico forma a tira de DNA e forma uma tira de RNA. É aqui que está a memória a memória gênica do ser humano. Tá? Se eu pegar lá um DNA de uma determinada substância e eu extrair esse DNA de uma banana, por exemplo, e eu extrair uma banana, um DNA de uma banana, sempre esse DNA da banana vai ser conhecido, é o mesmo de todas as outras bananas, tá? Então, se eu pegar um DNA de uma maçã, eu retiro dali, através da extração de ácido nucleico, eu posso ter ali a codificação daquela estrutura. Eu tenho a codificação da minha banana, eu tenho a codificação da maçã, eu tenho a codificação de tudo. Então, esses aminoácidos essenciais, na formação disso aqui, ele vai trazer a memória genética de cada um daqueles indivíduos, ou daquelas substâncias. E também dos indivíduos, na constituição do ser humano, ele também participa e a partir dali ele vai ter o marcador de quem é você, tá? A sua marca, da onde você vem, qual é a sua origem, tá? O que eu quero dizer aqui é a importância do aminoácido nessa constituição, certo? Ainda bem que a gente produz alguns aminoácidos não essenciais, né? Não é só os essenciais que a gente vê da alimentação. Graças a Deus a gente tem a formação dela no meu organismo e isso aqui, consequentemente, isso aqui é formado. Então vamos lá. Aqui entra algumas situações do que é a estrutura de nucleotídeo. Tá? Está perto de a gente terminar já. O que eu quero mostrar para vocês é que as estruturas dos nucleotídeos são muito parecidas com outras substâncias. Ele tem aqui o nucleotídeo como um todo, é uma base nitrogenada, tá? E tem uma parte fosfato, que é a cadeia radical dela aqui, ó, a cadeia externa. Então, eu tenho algumas substâncias que elas se diferenciam também entre elas, né, formando nucleotídeos. Olha só, o DNA e o RNA, eles são muito parecidos. Olha aqui, ó, 2-desoxirribose e uma ribose. Aqui é RNA e aqui é DNA. Olha o que diferencia essas pentoses. Olha só, apenas essa camada, apenas esse íon hidrogênio aqui, ó. Todas as outras estruturas do DNA é igual à do RNA, certo? Somente essa função aqui é que se modifica um pouquinho, né? Então eu tenho aqui as informações genéticas alteradas apenas por uma conformação. Isso aqui que é mostrando para vocês de como é importante essas ligações, a manutenção dessas ligações químicas, tá? E para fazer essas manutenções dessas ligações químicas, consequentemente tem que ter aí no meio substâncias aminoácidas, tá? Mantendo as estruturas de conformidade de todas as duas, tá? Isso aqui é um nível de curiosidade. A gente acaba não cobrando de vocês também, mas não é nível de curiosidade. Aqui eles falam das bases nitrogenadas, que são bases púricas, aqui, né, originadas das purinas, e as bases pirimidínicas, tá? Mas são bases nitrogenadas. Então, aqui eles querem dizer o seguinte, que
elas podem ser dupla e pode ser simples, mas com a mesma função. Observe que ela tem nomes diferentes, tá? Então elas vão se unindo, formando um terceiro elemento, certo? Lógico, dentro das conformações que elas são permitidas as ligações. Outro nucleotídeo é o trifosfato de adenosina, ou seja, é uma estrutura que armazena energia. Quando vocês virem falar em ATP, né, vocês vão ouvir falar que essa, né, se você pudesse ver o trifosfato de adenosina fazendo ligação química entre as substâncias, se vocês pudessem visualizar isso, vocês veriam a estrutura dela dessa forma, tá? Então, a função desse ATP aqui é justamente armazenar energia para que elas possam ocorrer as reações químicas. Elas são utilizadas para que a reação química possa acontecer entre aminoácidos, entre formação de proteínas, entre transformação, liberação de nutrientes, tudo isso aí depende de energia. A estrutura dos ácidos nucleicos ela se mantém, tá? De RNA e DNA. Aqui tem a base de uma e a base da outra, de DNA e do RNA. A diferença do DNA para o RNA é apenas em uma substância. Só um minutinho que eu vou mostrar para vocês aqui. Não está aqui. Já já te mostro. Tá? Qual é a diferença de um para outro? São as mesmas composições. Aqui a gente está vendo a formação do DNA. Ela tem adenina, timina, guanina e citosina. Essa é a composição do DNA. Tá? Ela forma essas fitas aqui e elas é a base principal da formação do DNA. Então, a base principal da formação do DNA são aminoácidos. Olha só, a separação também, a desnaturação do DNA. Eu posso separar essa tira de DNA através do calor. Eu tenho aqui um DNA, certo? É assim que nós temos uma prática que a gente vai fazer para retirada do DNA de uma banana, tá? A gente vai pegar essa banana, amassar, tirar, né? Aquecer a maceração da banana. Essa tira ela vai desenrolar, ela vai se desenrolar. Vamos colocar mais calor nela, vai separar as fitas, certo? E aí, a partir do momento que elas separam as fitas, a gente vai conseguir fazer o quê? Visualizar esse DNA aqui, bem o filamento de DNA. E depois que você filtra, você consegue visualizar esse DNA, é uma fitinha dentro de um líquido ácido, tá? Então a gente vai retirar o DNA de uma banana, certo? Isso aí vai ser numa aula prática que a gente vai fazer. E aí você pode fazer isso aí quê? Para todas as substâncias que você conseguir, né, fazer esse procedimento aqui. Aqui nós temos uracila, citosina, adenina, guanina, uracila. É aqui, ó. A diferença que nós temos da estrutura do DNA uma primeira que o DNA são duas tiras, né, duas fitas, o RNA é uma fita só, mas os aminoácidos que são presentes nas duas são básicas, iguais. Somente a uracila que é diferente. A uracila, nós temos a uracila somente no RNA. Então ela muda somente um aminoácido, tá? Somente um aminoácido que faz a diferença de um DNA para um RNA. Aí vocês, o que quer dizer com isso? Que a partir do momento que uma junção entre vários aminoácidos
e você modifica uma estrutura, coloca um outro aminoácido, ele vai mudar totalmente a configuração do que você quer obter. Tá? Esse aqui é a nível de curiosidade para vocês, o que é o RNA mensageiro, o que é um RNA transportador, ribossômico. A gente não vai entrar em muito detalhe disso aqui não, tá? É só para vocês lerem e saberem o que é um RNA. Tudo bem? A base de tudo isso aí, do entendimento de tudo isso, nada mais é do que o que é o aminoácido, quem compõe uma proteína, certo? E a importância dessa proteína dentro do contexto do seu organismo, certo? Lembrando que, mais uma vez, toda e qualquer proteína é constituída de aminoácidos, tá? Na página do livro didático de vocês, moçada, na página 50, deixa eu dar uma olhada aqui, acho que é 50, é isso. Tem uma explicação do chamado Sem Medo de Errar. Nesse Sem Medo de Errar, ele fala o seguinte, que uma intoxicação, né, na ingestão de aminoácidos daquele problema inicial, ele vai produzir grande quantidade de amônia. Essa amônia, ela vai para o fígado para ser transformado em ureia, tá? Essa ureia vai ser eliminada pelos rins. Então, se você tiver uma grande quantidade de aminoácidos já somados com os essenciais, com os não essenciais, mais o que está vindo de fora, você tem uma sobrecarga renal, tá? Então, você tem um acúmulo no seu organismo de ureia. E aí você acaba tendo uma intoxicação e tendo todas aquelas modificações que o Tales teve, tá? De cansaço e de tudo mais. Então, essa é uma base para vocês orientarem os pacientes de vocês no consumo de polivitamínicos, no consumo de suplementos vitamínicos aí em excesso. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo no HGU, de um paciente que chegou intoxicado por suplemento alimentar. Ele deu entrada no HGU e a pele dele toda amarelada, tá? Toda amarelada. E eu tive a curiosidade de perguntar para ele e ele falou que ele tomou suplemento. Ele era bem magrinho, ele queria ganhar muita massa muscular. O que aconteceu? Ele consumiu muito, um excesso de suplemento e sobrecarregou quem? A produção do fígado dele. Então, todo o produto de metabolismo do fígado, daquele alimento que ele ingeriu antes, ficou retido no organismo dele. Então, os hepatócitos dele, o fígado, mandou algumas das estruturas embora através da urina, né, através das fezes, mas a maioria delas, devido àquele fígado estar extremamente sobrecarregado de substâncias externas, que acabou extravasando para o tecido. Então, o olho dele era amarelo, a língua dele era amarela, a palma da mão, o cara era amarelo inteiro, tá? Então, ele teve uma intoxicação por excesso de ingestão de suplemento e sobrecarregou a produção do fígado e vazou ali, extravasou para o tecido bilirrubina, tá? Esse é um caso que aconteceu no HGU, eu não esqueço nunca mais em relação a isso. Isso aí são situações que vocês agora vivenciam para a vida de vocês, tá ok? E aí, moçada, tudo bem? Dá um alô para mim? Tudo bem. Beleza, professor. Tá certo? Gente, tudo depende de vocês daqui para frente. É ler, fazer leitura. Se tiver alguma dúvida, vocês podem estar me cobrando, tá? Vocês podem estar me cobrando, pode mandar para mim